Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti por mais essa palestra, agradecemos ao Senhor por ter trazido cada um aqui em segurança, por ter movido o nosso coração pelo poder do Teu Santo Espírito, para que possamos nesse dia dar mais atenção ao chamado que o Senhor tem nos dado de obedecer a Tua palavra, compreender mais os Seus mandamentos para ensinar com fidelidade aqueles que são os nossos filhos. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, nesta tarde, nesse fim de tarde, nesse sábado, que dispuseram um pouco de seu tempo a estar aqui. Agradecer mais uma vez a irmã Renata pela sua disposição, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Leiamos a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só até aqui, irmãos. Esse texto, geralmente, ele é utilizado para aqueles que são os trabalhadores mais ativos da seara, né? Digamos assim, os seus pastores, os seus diáconos, os seus presbíteros. E, de fato, essa orientação de se apresentar como obreiro aprovado cai como uma luva sobre essas pessoas que são chamados a Deus a pastorear o seu rebanho. Mas agora, abramos em Apocalipse, capítulo 1. Versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis na terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo instituiu a todos nós como sacerdotes. E qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote é orientar o povo, é cuidar de seu povo. Todos nós fomos chamados a cuidar do rebanho de Cristo, porque todos nós somos sacerdotes. E temos a função de cuidar daqueles que são mais fracos na fé. Todos nós temos também a obrigação de pregar a palavra, pois o chamado para pregar a palavra é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O chamado para pregar é a toda a cristandade. Agora, se o chamado para pregar é para todos, por que o chamado de se aperfeiçoar na palavra também não seria para todos? Afinal de contas, todos nós temos também essa função. E é por isso que estamos muito felizes de ver todos vocês aqui, os jovens, os pais, os professores, porque é papel de todos nós orientar aqueles que são mais fracos na fé. É papel dos professores orientar os seus alunos, é papel dos jovens orientarem uns aos outros e aqueles que são mais fracos na fé, aqueles a quem eles pregam a palavra e induzem a conhecer o evangelho, e os pais é o chamado de pastorear o coração de seus próprios filhos. Pois, como nós vimos na primeira palestra, é dever nosso, como pais, inculcar na cabeça de nossos filhos o ensino. É dever da família continuar esse ensino que nós aprendemos na igreja. Por isso, todos nós temos que nos esmerar, que nos dedicar no ensino da palavra.
Claro que cada um de nós tem as suas limitações e cada um vai fazer de acordo com a sua capacidade, mas dentro da sua capacidade, dentro das suas limitações, dentro do chamado a qual Deus estabeleceu para você, seja como professor, seja como pai, seja hoje apenas como um jovem que discipula algum outro jovem, que você execute o seu trabalho com eficiência e com alegria. E essa palestra nos ajuda também a ensinar com mais qualidade, porque de fato é Deus quem faz toda a obra, é Deus que nos guia de toda a salvação, é papel do Espírito Santo nos convencer, porém nós somos instrumentos de Deus, e esses instrumentos de Deus têm que estar capacitados e limpos. E não se enganem, meus irmãos, a salvação é algo totalmente dependente de Deus, é algo totalmente monergista, mas a nossa capacitação no nosso dia a dia e o purificar daqueles que são instrumentos de Deus é algo que também depende da sua ação, é algo que também é sinergista. A santificação que acontece em você é uma coisa que depende da sua atitude, assim também como o aprimoramento no ensino. Depende de nós não sermos omissos em nossas funções e nos capacitarmos cada vez mais. Por isso, que bom que todos vocês estão aqui dedicando algumas poucas horas do seu sábado para ouvir um pouco mais sobre como ensinar a palavra com mais fidelidade, seja para os seus alunos, seja para os seus filhos ou dentro da própria igreja. Agradecemos muito a todos vocês que estão aqui, inclusive a irmã Renata. Pedimos perdão pelos pequenos atrasos, tivemos alguns imprevistos para chegar, mas agora está tudo bem e já vamos começar, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti por mais esse dia onde o Senhor nos dá a oportunidade de nos aprimorarmos para sermos cada vez mais fiéis a Ti, cada vez mais sermos utilizados pelo Teu Espírito Santo como obra, como instrumentos na sua obra. Pedimos, Senhor, que mantenha nossa mente e coração cativos de Ti, mantenha nossos ouvidos abertos e atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Fica conosco, agradecemos a Ti por aqueles que estão filmando e dedicaram a chegar mais cedo para preparar todo o caminho, por aqueles que estão aqui, deixaram suas famílias, seus filhos em casa. Agradecemos pela vida da irmã Renata, que se dispôs a fazer essa palestra e nos ajudar em todo esse caminho que vamos ter durante 3 anos. Agradecemos ao Senhor pela disposição dela de vir aqui e nos ajudar a sermos cada vez mais segundo a Tua imagem, segundo a igreja que o Senhor deseja de nós. Fica conosco nesse sábado, em nome de Jesus, amém. Renata, pode vir. Boa noite, meus irmãos, que alegria estar aqui novamente. Esse passador vai funcionar? Legal, legal. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Hoje a gente vai ter um foco para os pais, e isso é uma grande responsabilidade para mim, mas eu estou muito feliz, estou em oração, desde o encontro anterior, e Deus quiser, vamos juntos aprendermos, refletirmos sobre esse desafio. Bom, eu coloquei esse título aqui, Revitalizando o Ensino Bíblico e Teológico na Igreja, identificando e aplicando os princípios de liderança no envolvimento de professores e pais, porque essa foi o meu trabalho de conclusão do mestrado, que eu concluí agora nesse ano. E por que eu resolvi fazer uma pesquisa sobre esse tema? Porque lá na igreja que eu sirvo, na Igreja Presbiteriana Barra Funda, nós estamos há 2 anos aplicando, implementando uma revitalização do ensino bíblico e teológico para crianças. Então nós nos reunimos, fizemos os planejamentos, constituímos a equipe de liderança, os professores, e agora vai completar
os 2 anos, na verdade, desculpa, 3 anos de implementação, e nós tivemos já, visivelmente, alguns frutos. Nós vimos alguns frutos e entendemos que foram muito bons, né? Então avaliamos, bom, o que fez dar certo da nossa parte? Né? Porque é o que o Stenner falou, Deus é soberano, Ele está fazendo a sua obra, Ele está cumprindo os seus propósitos. Mas nós somos sacerdotes, nós somos instrumentos do Senhor. O que fizemos bem? Né? Então essa foi uma pergunta, o que fez dar certo? Porque nós colocamos muitos desafios. Um deles, nós falamos aqui já, que é o ensino bíblico com a interpretação cristocêntrica, a partir do Antigo Testamento para a criança. Né? Geralmente a gente simplifica, até chega a moralizar, mas a gente está propondo uma visão mais consistente, mais teológica para a criança. Isso não é fácil. Né? Então foram vários desejos assim, que nós colocamos, desafios, implicava em mudanças nas nossas vidas. Então a gente falou, será que vai dar certo? Então depois de 2 anos e pouco, nós olhamos para trás e, olha, a gente viu que está dando certo. Né? O que fez dar certo? Essa foi uma grande pergunta. Então eu tinha a pergunta da monografia, e a gente levanta hipóteses, e depois testa hipóteses, né, para ver se está certo. Uma das questões fundamentais que nós descobrimos foi o engajamento dos pais. Então, um dos fatores que fez com que desse certo essa revitalização do ensino bíblico e teológico na igreja foi o envolvimento dos pais. Eles se engajaram, eles testemunharam as mudanças que fizeram em suas vidas, em suas famílias, e isso foi um dos grandes fatores responsáveis pela revitalização ter caminhado bem, pelo menos conforme as nossas expectativas e até mais do que esperávamos, né? Então isso me chamou a atenção, porque em muitas igrejas que eu vou e conversando com muita gente, eu trabalho em escola, né, no ambiente escolar, a grande reclamação é: os pais não se envolvem, os pais não contribuem, os pais não estão nem aí para os filhos. Né? Eu ouço muito isso. Né? Não que eu concorde com tudo, nem posso dizer, mas eu ouço muito isso. Né? Se diz muito por aí, precisaríamos de mais engajamento dos pais. Os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. Alguém já ouviu isso aqui? Todo mundo, né, gente? Então isso está se falando muito. Então, era uma questão importante. Né? Bom, aí a questão da liderança. Né? Princípios de liderança, então, entraram no nosso radar para a gente entender quais são elas, né? Quais são as melhores, as mais eficazes, quais nós adotaríamos especificamente para aplicar na igreja, para ganhar esse envolvimento dos pais e professores. E com vocês hoje eu quero refletir sobre um pouco desses princípios, para que vocês pensem neles para aplicarem em casa, com seus filhos. Para também ter o engajamento dos seus filhos na mesma missão que todos nós temos, que é, né, pregar o Evangelho, viver para a glória do Senhor, né, sermos cristãos, maduros, né, amadurecer a nossa fé. Então, parte do meu compartilhamento aqui hoje vai ser esses princípios. Né? Outra parte é fazer uma reflexão aqui da leitura de mundo, o mundo que nós estamos vivendo, o perfil dos nossos alunos, nossos filhos, né? E o que nós podemos, então, fazer, né, e ter em mente para seguir adiante aí, rumo ao amadurecimento da nossa fé, a nossa obediência ao Senhor, né, com relação a sermos líderes, pais, né, futuros pais, né, para quem não tem, né, eu não tenho filhos, eu sou madrasta,
Então a minha experiência é como madrasta, né? Diferente, né, da de vocês. Mas a gente busca os mesmos princípios, né? Então vamos lá. Pra cá. Opa. Volta. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Para cá? É que eu não sei se eu consigo voltar. Você consegue voltar só um? Por favor. Não precisa, não precisa. Pode ser aqui mesmo, tá ótimo. Eu já falei, eu coloquei duas fotos sobre os nossos encontros passados. Vamos adiante. Irmãos, no nosso encontro passado, vocês responderam uma pergunta que eu vou guardar sempre aqui comigo. E hoje eu vou pedir de novo. Quem me ajuda aqui? Só que hoje é essa daqui, ó, essa pergunta. Você me ajuda a distribuir? Aqui. E aí você me ajuda a distribuir para... Respondam para mim. Tenho filhos de tantos anos. Meu maior desafio é... Bom que estão os pais juntos aí. Quem não tem filhos, você já ia perguntar, né? Quem não tem filhos, vocês têm os alunos, pode ser que vocês tenham um sobrinho, algum interesse, algum medo, eu não tenho filhos. Mas eu não pretendo ter filhos, não sei. Escreva alguma coisa relacionada ao assunto filhos aqui, para eu saber um pouquinho o que está aí na cabeça de vocês. Vamos lá, os casais... Podem escrever um por casal, né? Obrigada. Opa. Quem não tem filhos, tem um olhar para a geração de hoje, né? Pode não ter um desafio, mas tem algum receio, né? Eu tenho um desafio como madrasta, como tia. Vamos lá. Tem pais e filhos aqui hoje? Tem quem? Deus. Quem são seus pais?
Vai reformular? É importante é desafiador pensar nisso, né, gente? Nossa. Parece que não tem nada, mas meio É. É. Tá, obrigada. Vou abrindo aqui. Gente, vocês têm umas letras incríveis, assim. Muito lindas. Nossa, que legal. É. E aí? Tá saindo aí? Tá? Vou começando, tá? Você vai me entregar? Vai, tá. Então vamos lá, pessoal. Os maiores desafios. Tenho alunos de 13 e 15 anos e meu maior desafio é que possam desejar se relacionar com Cristo, a Cristo, no dia a dia em que vivem. Tenho 2 filhas de 23 e 28 anos. Meu maior desafio é viver aquilo que ensino para elas. E foi. Alguém está rindo aí? Sim, precisa colocar a idade. Tenho filhos de 13, 15 e 17. Nossa, esse não faça tédio, né? Meu maior desafio é levá-los para Cristo e também fazer um culto domiciliar produtivo. Certo. Tenho filhos de 14 e 11 anos e meu maior desafio é eles enxergarem a imagem de Cristo em mim, como mãe, irmã em Cristo e veterana na vida cristã. Ai, que lindo. Tenho alunos entre 6 e 11 anos. Obrigada. E meu maior desafio é conseguir transmitir a grande história da salvação em Cristo de forma simples e viva, que alcance o entendimento de cada idade e individualidade.
Tenho filhos de 28 e 23 anos. Eu vou juntar os dois papéis. Tô brincando. Gente, até a letra dos dois é parecida. Meu maior desafio é qual é o propósito deles na vida. Para o reino de Deus, na vida, no trabalho e na igreja. Primeiro começando em mim. Tenho filhos de 11 e 14 anos e meu maior desafio é que eles conheçam a Deus e a Escritura para a salvação em Cristo Jesus. Exemplo, conhecimento, culto familiar, são os que estão surgindo aqui, né? Propósito. Não tenho filhos, mas como professora, o desafio é estar mais presente na vida deles e poder compartilhar de maneira mais prática a palavra de Deus. Eu não sei quem escreveu, mas se fosse eu falaria a mesma coisa com relação à minha enteada. Meu desafio é estar mais presente na vida dela e poder compartilhar de maneira mais prática a palavra de Deus. Mesma coisa. E também extrair dela o que está na mente dela, porque ela é muito quietinha. Eu nunca sei o que ela está pensando, eu queria saber, ler os pensamentos dela. Meu maior desafio é compreender o alvo da minha vocação como pai e professor. Tenho filhas de 15 e 17 anos e o meu maior desafio é ser um bom exemplo cristão. Exemplo, né? Meu maior desafio é o culto familiar, manter a rotina devocional diário. É um desafio mesmo, né? Filhos de 20 e 16 anos. Desafio é ter maior envolvimento na igreja. Participarem da igreja. Isso é também muito, muito comum, né? Joia. Então, eu já vi que a maioria de nós aqui enfrentam desafios típicos da juventude já, né? Da adolescência para frente. Acho que tem um que tem filho de 6, né? Depois é 11 para cima, né? Então, legal, vai bem de encontro aqui, é o que eu trago para a gente pensar. Então, irmãos, Jesus, uma das palavras-chave do nosso encontro de hoje vai ser o discipulado. Tá? Então, já tenhamos em mente isso. Como pais e professores, nós precisamos estudar muito sobre o discipulado, como realizá-lo, né? Então, nós temos... Uma das nossas grandes missões na vida é fazer discípulos, né? E a escola bíblica dominical é um dos meios pelos quais a igreja cumpre essa missão. Até o encontro passado era o nosso foco. Hoje a gente vai olhar para essa missão na perspectiva dos pais, né? Por meio da escola dominical, a igreja deve oferecer um ambiente de aprofundamento do conhecimento, oferecer aos membros, né, um ambiente de aprofundamento do conhecimento bíblico e teológico de forma refletida e organizada, além de ser um ambiente de exercício da vocação. A palavra vocação saiu ali, né, da minha vocação como pai, né, saiu pai e mãe, e de desenvolvimento dos dons. Gente, a gente pode falar a mesma coisa para nós como família. Então, por meio aí no caso na escola dominical, né, por meio da nossa família, da nossa casa, no nosso lar, a família, nós como pais devemos oferecer aos nossos filhos, né, um ambiente de aprofundamento e conhecimento bíblico e teológico de forma refletida e organizada. Os pais precisam ter intencionalidade, né, mudar coisas práticas. Nós precisamos fazer isso de maneira prática, além de sermos, né, como família, na nossa casa, no nosso lar, um ambiente de exercício da vocação e desenvolvimento dos nossos dons. Então, mesma coisa, né? Uma forma de cumprir essa missão é delimitada pelo ensino bíblico. Então, eles vão para a escola, né, o ensino acadêmico, dos conhecimentos, né, da revelação geral do nosso Senhor, né, mas nós temos que ensinar, cuidar, principalmente da revelação especial. Então nós cuidamos muito, né, Deus se revela de duas formas principais. A forma revelação geral, pela natureza, as coisas que Ele criou, e a revelação especial, que é a Bíblia.
Então nós colocamos os nossos filhos na escola e cuidamos muito deles estudarem a revelação geral, as grandes áreas do conhecimento, física, matemática, português, mas a gente também precisa dar muito peso para o que é o ensino bíblico, né? A revelação especial do nosso Senhor. Então, no trabalho, surgiram algumas questões. Como sabemos que estamos indo bem? Como sabemos que nossos filhos estão aprendendo a mensagem do Senhor? Eles conhecem a Bíblia? Como que eu vou saber? Né? Meu marido pergunta, a gente conversa, não é que ele pergunta, a gente conversa muito assim, como que eu sei se meu filho teve sucesso, está indo bem, né? Então, perguntas, né? O que o ensino da Bíblia inclui, afinal? Né? Existe diferença entre ensino bíblico e teológico? Então, coisas que me surgiram. Como deve ser realizado? Então, saiu aqui, né, muito culto doméstico, desafio do culto doméstico, né? Nós temos lá em Deuteronômio um texto-chave que nós devemos todos os dias, né, inculcar ao levantar, ao sentar, nos umbrais das portas, não é? Nós temos esse princípio que devemos realizar. Como deve ser realizado? A partir de qual idade? Um bebê já está entendendo, não está entendendo, né? Existe uma abordagem melhor que outra? Qual deve ser a didática? Eu, como pai, tenho que pensar nisso? Né? Eu tenho que buscar uma metodologia, alguma teoria que fundamenta isso? Como que eu engajo, no caso aqui era da igreja, né? Mas como que eu me engajo, né, nessa tarefa, nessa missão como pais que eu tenho? Então, eu fui buscar pesquisas sobre o assunto, no caso da escola dominical, tá? Então, eu estou fazendo aqui um paralelo, viu? Né? Então, eu fui buscar pesquisas sobre o assunto e eu escrevi o seguinte conclusão aqui, né? Nós temos mais de 30 anos de pesquisas e livros publicados sobre esse assunto, sobre o assunto do ensino bíblico e teológico, sobre o assunto escola dominical, sobre o assunto educação cristã, tá? Constatando que a educação cristã não é eficaz. Isso no ambiente de igreja, tá? Não é eficaz e não promove amadurecimento na fé, não promove mudança na vida dos membros da igreja. O que é pior, a cada ano as igrejas estão se esvaziando de jovens que abandonam a fé. Então essa é uma realidade constatada por muitas pesquisas. Essa em especial que eu peguei, ela fala de igrejas coreanas, metodistas, batistas, presbiterianas, e tem mais uma que é dessas comunidades mais gerais, com uma amostra gigantesca. Ela está disponível, eu mandei para vocês, para o grupo, né, se vocês quiserem mandar para o pessoal, né? E ela chega a algumas conclusões a partir de uma pesquisa especial que eu foquei para ler mesmo. Saiu um livro também, que ele analisa e faz algumas propostas, né? A frequência e participação de jovens e adultos não é catequese, aqui seria catecúmenos, né? Na maioria das igrejas locais, então, a frequência e participação na formação bíblica da igreja, na maioria das igrejas é cada vez menor, né? E a dificuldade em encontrar professores e coordenadores é cada vez maior. Além disso, o ensino nesse ambiente tem sido abordado de forma majoritariamente exemplar e fragmentada. Então, até o encontro passado estávamos falando sobre o ensino, como fazê-lo da melhor forma, para sair dessa realidade aqui, né? Dessa abordagem exemplarista e fragmentada, olhando a Bíblia como uma história só, né? Sem ser moralista e sendo cristocêntrica. A gente está pensando nisso. Como fazer isso? Mas o fato é que constata-se que as igrejas estão se esvaziando de jovens e a frequência, né, a participação deles é cada vez menor.
Esse aqui eu estudo, Effective Christian Education, né? Então, foram 6 denominações, então me falta uma aí. Uma pesquisa muito interessante que fala em uma das suas conclusões do quanto é fundamental a participação dos pais, a família estar engajada e envolvida no ensino bíblico e teológico dos seus filhos, né? De forma intencional, né? De forma refletida, realmente buscando meios para isso acontecer. Vamos ver? É ali. Acho que é ali. Aonde que é mesmo? Para lá. Tá. Não sei se às vezes é a pilha, né? Vamos lá. Meu roteirinho. Aê! Então, ao revitalizar a educação cristã, uma tarefa fundamental é alcançar um aumento dramático na porcentagem de membros envolvidos em todas as faixas etárias. Mas a realidade é que, nas principais denominações, isso ainda do estudo, né, essas taxas são baixas para adultos e jovens em idade escolar. Fatores de sucesso, como eu falei agora, né, já disse isso, é o engajamento dos pais e professores, segundo essa pesquisa. Tá? E aí que saiu a minha pesquisa, né, do mestrado. Algumas questões na pesquisa, gente. Considerando que na revitalização do ensino em uma igreja, uma das principais tarefas é conseguir esse aumento no engajamento das pessoas, o que nós podemos fazer de concreto? O que de prático a gente pode fazer para conseguir esse engajamento dos pais e dos professores, né? Existe alguma abordagem em liderança mais eficaz do que outra? Existem muitas abordagens de liderança, né? Autoritativa, participativa, servidora, transformacional, existem várias abordagens. E a minha dúvida era, existe uma mais eficaz que a outra? Alguma mais parecida com os nossos princípios cristãos? Né? Existe uma abordagem de ensino mais eficaz para atingir? Né? Então, uma das dúvidas dos pais, que abordagem eu faço na minha casa, né? Também, existe uma metodologia mais eficaz? Existe um modelo replicável? Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa diz assim, mas isso funciona para você, na sua casa, no seu bairro, na sua família, no seu país, lá em São Paulo, porque eu já fui em muitas cidades do Brasil. Então, mas aqui em Minas não é assim, mas aqui no Nordeste não é assim. Lá é assado. No São Paulo vocês têm tudo. São Paulo vocês têm acesso. Então, a gente ouve muito isso. Então, é verdade. A gente tem que pensar mesmo. Então, isso surgiu, sabe, como uma pergunta. Existe alguma coisa que é replicável? Porque senão eu vou ficar falando 10 maneiras de fazer. E não é assim, né? Então, essas eram as minhas perguntas. Algumas hipóteses. A abordagem de liderança faz sim, não é qualquer uma que serve não. Era uma hipótese, né? A abordagem de liderança faz sim diferença crucial em alcançar e mobilizar os membros da igreja para se envolverem no programa. E fazer com que seja efetivamente concretizado, e não apenas no campo das ideias e dos objetivos. Porque eu cansei de ir em palestra em que as pessoas, e eu saía muito empolgada, mas não sabia depois muito bem como aplicar, sabe? Eu ficava muito no deslumbre, né? Na contemplação. Nossa, como a pessoa falou bem, né? Que lindo, que emocionante, mas sabe, né? Precisava de uma coisa prática. E a abordagem de liderança da igreja e dos pais em casa faz diferença, para que as coisas saiam do campo das ideias e sejam alcançáveis.
A liderança transformacional, dentre todas que a gente estudou, eu levantei a hipótese de que a liderança transformacional é a que promulga mudanças e transformações nas pessoas. E é eficaz no processo de engajamento das pessoas na proposta de revitalização. Vejam, tudo isso é acadêmico. Nós entendemos que quem promove mudança é o Senhor, é o nosso Deus, né? Isso tudo aqui é na dimensão do que nos cabe, tá? Então, essas ressalvas precisam ser feitas, ok? Então, é um estilo de liderança interessante para nós, que eu acho que, como pais, pode ser interessante vocês saberem e, de repente, se apoiarem também em casa, né? Nas condutas, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, na forma como nós fazemos. Afinal de contas, muitos aqui colocaram o desafio de ser um exemplo, né? E uma das coisas, um dos elementos da liderança transformacional é o exemplo, tá? Então, é interessante. Bom, a pedagogia redentiva... outra hipótese. A abordagem cristocêntrica para o ensino bíblico e teológico na igreja é eficaz para o que é exigido de nós. Essa é uma hipótese, a abordagem ou a interpretação cristocêntrica. Então, muitas vezes, a gente em casa, fazendo devocional, não tinha uma intencionalidade específica, não tinha uma linha de continuidade. A gente pegava um devocional e simplesmente, hoje que dia que é? Dia 15, então abre aí, né? E muitas vezes a gente fazia aplicações moralistas com ela, sabe? E aquilo não era, a gente entendeu que não era suficiente. A gente precisava pegar um livro da Bíblia e estudar. E sabe, acompanhar, inclusive, o que estava sendo ensinado na igreja, né? Se conectar com a comunidade de fé. E não fazer algo à parte e aleatório. Então, a abordagem, a interpretação cristocêntrica da Bíblia, ela é eficaz para o que é exigido de nós. Então, eu e o Márcio, por exemplo, a gente está abandonando um pouco esses devocionais e buscando tratar no nosso culto da Bíblia, estudando a palavra, né? Com abordagem cristocêntrica, seguindo, no nosso caso lá da igreja, como a gente está fazendo o panorama bíblico, seguindo o mesmo cronograma. Se a gente está em Atos, em casa a gente está estudando Atos, né? E na nossa igreja também, os pais estão estudando a mesma coisa que eles vão ver no domingo, e eles já estão estudando ao longo da semana. Então, se a aula de domingo que vem, agora, no nosso caso, amanhã, né, vai ser 1 Coríntios 13, sobre o amor. Todos já estudaram durante a semana. Todas as famílias estavam estudando. Entendeu? Então, amanhã, as crianças já vão chegar com texto bíblico, já chegava, a gente fica esperando assim, mamãe, hoje eu quero ir com aquela minha blusa que tem coração, sabe? Aí isso já é uma evidência de que ela está envolvida, de que aquilo atingiu, de que ela está, né? É como você fala, eu vou numa festa, hoje eu vi um monte de gente na rua com blusa que estava indo para a festa junina, né? Essa época de festa junina. Então eu falei, nossa, que legal, você se veste, você está envolvido na festa, você vai a caráter, né? Então eu até pensei, eu quero ver se eu tenho uma blusa de coração, que amanhã a nossa aula vai ser sobre isso. Então você vê, são evidências, né? A hipótese é que a pedagogia redentiva e a aprendizagem significativa são abordagens eficazes para definir uma boa metodologia para atingir os objetivos do programa. Então, essa era outra hipótese, de que existe, sim, um caminho didático mais eficaz que outro, né? A pedagogia redentiva, ela foi proposta pelo presbítero Solano Portela. Ele publicou um livro que chama O que estão ensinando aos nossos filhos, né? Até a minha irmã ali
Conhece, né, irmã? Então, esse livro, ele faz um diagnóstico enorme, né? Quase que o livro inteiro fazendo um diagnóstico do construtivismo, né? Nas escolas, os seus efeitos, dos estragos que fez, e depois ele propõe 9 alicerces para uma pedagogia redentiva. A abordagem redentiva, ela é a abordagem que é escatológica, né? Que pensa no futuro, que pensa realmente na redenção, né? Que fala, bom, nós precisamos identificar a raiz do problema a partir do coração, né? Da idolatria, da quebra do primeiro mandamento, e tratar o coração. Porque esses compromissos firmados no coração é que vão ser evidenciados nas nossas ações. Então, a abordagem redentiva do presbítero Solano, ela tem muito a ver com o ambiente escolar, né? Ela propõe esses 9 alicerces de uma abordagem que chama teleológica, né? No final, teleológica, ou seja, de propósito, né? E ela eu entendo que nós, como cristãos, conhecendo essa pedagogia, seremos muito edificados, né? Na nossa abordagem com os nossos filhos e alunos, né? E a aprendizagem significativa, ela também é interessante, porque ela entende que a variável-chave para o aprendizado é o conhecimento prévio do aluno. É o que ele já sabe. Então, é uma teoria grande, mas eu destaco isso para vocês. De que, a partir do que a criança já sabe, do que o seu filho já sabe, da percepção de mundo que ele tem, da leitura de mundo que ele tem, você faz uma ancoragem para diferenciar progressivamente o que ele já sabe, ensinar e reconciliar integrativamente. Então, de forma integradora. Então, olha, Jesus fazia assim, olhai os lírios do campo, olha o grão de mostarda. Ele começava o seu ensino a partir da realidade daquele povo, e aí ensinava, né? Então, é meio que desconstruindo para reconstruir com uma visão bíblica de mundo. Então, olha isso, o meu desafio é esse, da minha enteada, saber o que ela está vivendo, né? O que ela compartilhar comigo, para eu pegar isso como âncora. E isso fazer sentido, ser significativo para ela, porque é o que ela está vivendo. Não adianta eu falar dos meus problemas para ela. Ela está vivendo os problemas dela, né? Não adianta eu falar, olha, eu quando tinha 15 anos, eu já trabalhava. Mas quando eu tinha 15 anos, o mundo era outro. Não dá para comparar. E muitas vezes a gente faz isso, né, com eles. Então, a aprendizagem significativa é muito interessante, porque ela parte da realidade do aluno, que ele está vivendo, como que eu pastoreio esse coração, né? Como que eu parto daí. Bom, então, a partir daí, o que eu fui buscar e que eu quero compartilhar aqui? 3 dimensões, tudo isso que eu falei agora, resultam em 3 dimensões, tá? Que serve para nós aqui. A dimensão teológica e bíblica no ensino, né? Então, o ensino dos nossos filhos. A dimensão, a abordagem pedagógica, que abordagem eu vou fazer, que é essa que eu falei agora, a partir do relacionamento com eles, de entrar no mundo deles. E não que seja um mundo à parte, fica jogando aí. Ah, tá, esses daí não quero nem saber, porque isso é muito complicado para mim, a tecnologia, eu não sou bom em tecnologia, não é da minha época. Isso é um distanciamento. Você está se separando dele. Você está falando, esse é seu mundo, meu mundo é o papel. Meu mundo é outro, né? Então, pedagogicamente falando, isso não é eficaz. Eficaz é você se envolver, entrar no mundo deles. Né? Assistir um pouco de vez em quando em alguma série que você não vai gostar, né? Talvez, mas aquilo está formando a mente dele, né? Bom, e a abordagem de liderança, né?
A questão da dimensão teológica e bíblica, eu vou passar rapidinho por cada uma delas, tá? Vou resumir bem. Como nós já falamos nos outros encontros, nós entendemos que a interpretação cristocêntrica no estudo bíblico é a melhor, é a mais eficaz. É uma possibilidade. Existe Cristo icônica, cristocêntrica, exemplarista, tarará. Mas a gente está tentando dar conta na cristocêntrica, certo? E o método de estudo da Bíblia é um método eficaz histórico-gramatical. Ou seja, a gente busca nos textos bíblicos compreender o contexto histórico no qual ele está inserido e conhecer um pouco também da estrutura gramatical. Bom, estou falando de uma carta, é um livro poético, é um livro histórico, é uma narrativa. O que tem aqui? Tem repetição, tem paralelismo. Então a gente extrai do texto bíblico suas características, não só histórica, mas gramatical também, porque faz parte da mensagem. E o que nós queremos é compreender a mensagem, o que Deus está falando para mim aqui. Então, para compreender a mensagem, eu tenho que saber mais coisas sobre ela, né? Coisas técnicas mesmo, de como Deus escreveu. Houve uma intencionalidade aí, né? Senão ele escrevia tudo uma história e pronto. Mas não, tem história, tem carta, né? Tem poesia, tem vários gêneros, isso não foi aleatório, né? Então nós entendemos que o método histórico-gramatical de estudo da Bíblia, ele é muito bom, né? E o que é, então, a interpretação cristocêntrica, né? Resumindo, ela nos leva, por que ela é legal, por que ela é boa? Ela nos leva a reconhecer a dinâmica da revelação progressiva do plano e propósito de Deus ao longo da história. Nós precisamos saber qual é o propósito do Senhor, não é? Então, reconhecendo essa dinâmica, a gente vai ser mais direcionado a aplicar em nossas vidas, certo? Consideramos cada palavra, cada expressão da Bíblia, não em termos isolados, mas dentro de uma revelação redentora progressiva, começando lá em Gênesis. E ele vai ampliando, né, até Apocalipse. E essa progressão continua com a história de Jesus, que na plenitude dos tempos nasceu. E aí veio o seu ministério, vida, morte, ressurreição e ascensão. E aí ele nos deixou em Atos, né, uma missão. Agora eu vou subir, vou preparar a sua casa. Enquanto isso, né, quando eu voltar vai ter uma festa. Enquanto isso você vai se preparando para a festa. Vai ficando bonito, vai ficando santificado, né? Porque a gente precisa entrar na festa, né? Então, o nosso propósito de vida é esse, a nossa santificação. A gente tem que buscar glorificar a Deus e buscar a santificação, a preparação para o dia em que o Senhor virá nos buscar, né? E aí, por fim, quase por fim, por fim dessa parte, tá? A abordagem pedagógica, eu já falei, né? Com as teorias educacionais, então nós pensamos isso, com as teorias educacionais, e nós, para resolver essa questão, nós reconhecemos na Bíblia princípios, irmãos. Princípios que servem de guia para a nossa formulação de práticas. Então, eu já dei o exemplo da teoria da aprendizagem significativa. Ela traz alguns princípios interessantes para nós, que são compatíveis com os princípios bíblicos. Conhecendo o ministério de Jesus, a maneira como ele lidava com as pessoas, nós vemos que essa abordagem está alinhada. A gente não subscreve totalmente todas as abordagens, mas é uma abordagem próxima. É aquela que parte da realidade do nosso filho, do nosso aluno, para então nós termos o acesso a eles, nós termos os nossos filhos nos escutando, e aí então a gente vai e fala, e a gente vai e ensina. A gente precisa que eles nos escutem, né? Precisa deles próximos a nós. E a abordagem de liderança são muitos e muitos e muitos.
trouxe para mim a referência de liderança transformacional foi esse senhor aqui, o North House, tá? A editora Cultura Cristã, ela tem um montão de livros sobre liderança. Um montão. Eu tinha feito uma foto aqui, depois eu deletei, eu não sei porquê, mas depois eu mostro para vocês. Eu mando para o pessoal. Tem um montão, muito bons. Já com a leitura bíblica de mundo, né? E liderança, pensando então como pais, liderança envolve influência. E aí tem a ver com o que vocês colocaram aqui, né? Do exemplo, né? Então, liderança, ela envolve influência, ocorre em grupos, né? Nós estamos falando então aqui no núcleo familiar, inclui a atenção a objetivos comuns. Nós temos objetivos comuns na nossa família, né? Dentro da nossa família. Qual é o elemento comum para uma família que tem um pai de tantos anos, a mãe de tantos anos? Já são 2 gêneros, né, diferentes, com 2 idades. Depois um filho, menino, por exemplo, de 20 anos, outro de... Olha, tem acho que é 13, 15, 17, né? Alguém tem filhos assim, ou 12, 15, 17, né? Então, imagina essa família que tem os pais e filhos de 12, 15, 17 anos. O que eles têm em comum, né? Imaginem. É um desafio, não é? É um desafio. O que um adolescente de 15 anos quer é muito diferente do que uma mulher de 40 quer. Está buscando os seus desafios, são diferentes. Então cada um no seu mundo? Não, né? A gente está buscando justamente o contrário. Nós sabemos que nós temos algo em comum. Nós temos um Deus, o mesmo Deus a quem servimos, né? A nossa igreja, a comunidade da fé, né? Nós temos a palavra, nós temos a nossa missão de fazer discípulos, é a missão deles também, né? Então, é um desafio, né? A revitalização no ensino bíblico, nos nossos lares, ela deve alinhar, então, aquelas 3 dimensões. A dimensão teológica, o como fazer, metodológica, e a de liderança, que cabe a nós aqui, como líderes, como pais, como professores, né? Nós somos líderes. Então, nós temos que buscar princípios de liderança. E como aplicá-los, né? Para encontrar essa revitalização, para aprimorarmos, para amadurecermos o ensino bíblico e teológico nas nossas famílias. E aí a palavra-chave é o discipulado, é o caminhar junto, né? Obedecer o mandamento e de fazer discípulos, ensinando, né? E o tempo inteiro a gente está ensinando. Tem um livro que chama Liderando como Jesus, né? E é do Blanchard, Liderando como Jesus, de 2016. Blanchard e Hodges, ele fala que liderar como Jesus envolve um alinhamento de 4 domínios de liderança. Esses 4 domínios são os corações, as cabeças, as mãos e os hábitos. Eu achei interessante esse livro. E o que quer dizer, né? Então, o coração, ele está falando na questão espiritual, né? Então, liderar como Jesus envolve o alinhamento desses domínios. Primeiro em nós, né? A questão espiritual, as nossas motivações, né? Aqui ele fala muito também de questões éticas e morais, né? Do que nós pensamos, do quais são os nossos paradigmas éticos e morais, o que nós fazemos, né? Os nossos exemplos, que são exemplos para eles, né? E os nossos hábitos. Então, a constância do que fazemos, né? Os nossos hábitos, o que isso revela também do que está no nosso coração, do que está na nossa cabeça e do que a gente faz. Então, uma das coisas que eu destaco aqui do que ele falou é que nós todos os dias devemos renovar os nossos compromissos, né, de sermos bons líderes, de liderarmos como Jesus. É uma caminhada diária, né? A liderança transformacional,
Agora é um estilo específico que eu pensei em estudar mais para aplicar, né? É a que a gente tem buscado aplicar na igreja e em casa também. Esse estilo de liderança assume que os comportamentos de um líder, líderes, vocês, pais, podem mudar e transformar os indivíduos. Aí ressalva no transformar, né? Influenciar é melhor, né? Pois existe uma dimensão muito forte, a influência do líder na vida dos liderados. Pois espera-se que o líder faça um grande esforço, a intencionalidade aí, um grande esforço para levar os liderados para um nível mais alto de capacidade, incluindo elementos centrais, tais como emoções, valores, ética, padrões e metas de longo prazo. Isso está de acordo com a ideia de discipulado, né? Bom, existem 4 diferentes fatores incorporados na liderança transformacional. Quais são eles? Uma influência idealizada, uma motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada. Eu vou terminar aqui, tá? Já estou indo para o final. Bom, mas antes, umas pequenas palavras sobre cada um desses 4, tá? Liderança transformacional. Então, a influência idealizada, aquele primeiro aspecto, é um elemento emocional da liderança. Descreve líderes com padrões elevados de conduta moral e ética como modelos para seguidores. Então, o que acontece de prático aqui nesse aspecto de liderança transformacional? É você conseguir que os seus filhos tenham a mesma visão e missão que você. É aquela coisa, nossa, eu me esforço tanto, gente, para fazer a coisa acontecer, para ir na igreja, para pregar o evangelho, e meu filho está em outra dimensão. Ele está em Nárnia, ele está em outro planeta, ele não tem nada a ver, ele não se envolve, ele não gosta também. Então, é um desafio e é um aspecto importante da liderança transformacional conseguirmos que eles sejam influenciados por nós a ponto de ter a mesma missão e visão de vida. A nossa missão está dada. A nossa missão está dada pela palavra do Senhor, né? É viver para a glória do Senhor. Pensando aqui em Atos, né? Depois que Jesus foi embora, ele falou, ide pregar o evangelho. Ele nos deixou uma missão, fazer discípulos, né? Pregar o evangelho. Eles estão nessa missão, eles estão buscando fazer isso, né? E a visão, né? Então, a visão, a missão é hoje. A visão é o que eu quero para o meu futuro. Qual é a visão que eles têm para o futuro? Né? Esses dias a minha enteada falou, eu quero fazer medicina. Porque se eu fizer medicina, eu vou ganhar o suficiente para comprar um apartamento em Moema e poder viajar bastante. Essa era a visão dela. É o que ela queria em 15 anos. A missão dela hoje é passar no vestibular. A missão hoje é passar no vestibular. Mas a visão dela é comprar um apartamento em Moema e ser médica. Entende? Então, qual é a minha visão? Eu tenho 41, eu quero chegar aos 60, né? Quero aposentar, sei lá, entendeu? Qual é a minha visão, né? É o que eu quero daqui a algum tempo. A minha missão... Então, assim, isso está alinhado com a palavra? Né? Ela está entendendo, eu estou entendendo. Para que eu existo? Para onde eu vou? A realidade temporal aqui, 100 anos não é nada perto da eternidade. A gente está entendendo, a gente está vivendo nessa perspectiva, né? Então, a gente precisa passar para eles, em obediência ao Senhor, a missão de vida que eles têm. Pregar, nós precisamos divulgar a boa nova. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador, Jesus Cristo é Deus, né? Arrependam-se e vivam.
Arrependam-se e vivam. É uma questão de vida ou morte. E a gente está preocupado aqui em comprar apartamento em Moema. Entende? Então, tem alguma coisa errada. Que eu e o Márcio precisamos nos ajoelhar e pedir ajuda do Senhor para alinhar a missão e a visão da Mariana com a nossa, que deve ser bíblica, né? Então, essas reflexões que a gente vai fazendo. O segundo fator, que é chamado de inspiração ou motivação inspiradora, é a dimensão em que o líder comunica as altas expectativas que tem dos seguidores e os influencia a se comprometerem e a engajar na mesma missão. Semana passada nós falamos, Mariana, nós te demos 2 livros que vão ajudar na sua leitura de mundo. Um deles chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, que é do Weber Jr. Outro livro se chama Cartas a um Jovem Calvinista, que é do James K. Smith. Então são 2 livros que têm a ver com o que ela está vivendo, que iriam ajudá-la a refletir sobre a vida dela e como ela deveria tomar decisões. E ela, bom, nós somos calvinistas, então tá, o que é ser um calvinista? Leia esse livro e nós vamos conversar. Não leu, não leu, são livros desse tamanho aqui, ó. Ela lê tudo que é livro desse tamanho, que fala um monte de bobagem, mas aquele livro desse tamanho ela não leu. Então, assim, a gente comunicou, Mari, nós temos a expectativa de que você busque também as mesmas coisas que nós estamos buscando. Faz parte da nossa identidade. Nossa identidade, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, né? O que isso implica? O que é isso? Como pensamos? Como tomamos decisões? Então, nossa expectativa aqui, agora prática, agora de curto prazo, para que nós, no nosso próximo encontro, conversemos, é que você leia, é que você forme a sua visão de mundo a partir dessa perspectiva. E a sua parte, no mínimo, é ler. Leia isso, né? Leia a Bíblia e tal, mas, entendeu? Estou falando uma coisa bem prática aqui. Então, nós precisamos comunicar a eles as nossas expectativas. Nós precisamos, Mariana, né? No caso da Mariana é o meu exemplo aqui, nós precisamos amadurecer na fé. Né? Então, ela tem a comunicação clara do que é esperado dela e de nós. Nós estamos buscando. E você está na mesma missão que a gente. E é esperado de você atitudes práticas, dentre as quais ler literatura cristã que vai te apoiar, que vai te ajudar. Né? Então, a gente tem que deixar bem claro para ela quais são as nossas expectativas. E a estimulação intelectual, tem a ver aqui com o que eu falei agora, é o terceiro fator. Né? O comportamento esperado é o estímulo dos seguidores a serem criativos e inovadores e a desafiar as suas próprias crenças e valores, bem como os do líder e da organização. Então, é esperado que nós tenhamos as mesmas crenças e valores, então a gente estimula a busca, o estudo bíblico, tal, e coisas que eu já falei, né? E o último fator, que é o que a gente vai falar agora, é o fator da consideração individualizada. Eu tenho 4 irmãos, nós somos 5 filhos. Minha mãe sempre fala, cada filho é diferente um do outro, né? Quem tem 3 filhos aqui, então, né? 2, 3, sabe disso, né? Cada filho é diferente. Então, nós temos que buscar essa consideração individualizada, né? Eles são diferentes, vivem em momentos diferentes. Isso exige de nós termos um olhar individualizado para eles, considerar suas características específicas, dando diretrizes específicas, proporcionando um clima de apoio, ouvindo. Aí, no caso lá na nossa realidade, quando eu pensei isso, era a liderança dos professores. Então, nós estávamos atuando como líderes dos professores da escola dominical. Então, nós precisávamos pensar em sermos como um coach deles. Como você está? Como está a sua vida? Precisa de ajuda? Acompanhá-los, né? E agora eu estou falando como pais. Nós como pais. Pensarmos quem são os nossos filhos, essa geração, né?
dar-lhes direção específica, apoiá-los, ouvi-los, né? E atuar aí como, não como coach, né? Mas como líderes instrucionais dos nossos filhos. E aí, a questão das teorias do desenvolvimento infantil, então nós temos mais de 60 teorias do desenvolvimento infantil. Então eu falo, o bebê é assim, 2 e 3 anos é assado, as características comuns das faixas etárias. Eu não vou trazer isso aqui. Tá? O que eu queria conversar com vocês agora, para terminar, é sobre uns rótulos geracionais que estão disponíveis por aí para nossa leitura, que fazem leituras das gerações e suas principais características. Por que eles fazem isso? Para definir um perfil de consumidor. O objetivo deles é vender para essas pessoas, porque eles sabem que eles vão pedir para os pais vão dar. Então não é os pais que eles querem atingir, é os filhos. Eu vou fazer um produto que vai atingir os filhos vão pedir para os pais e o pai vai fazer de tudo para dar para eles. Vai fazer todo o esforço para comprar. Então, eles têm toda a estratégia de marketing, né? Todo esse estudo aí para entender o perfil de consumo. Esse é o objetivo principal. Tá. A consideração individualizada, antes de falar ali sobre os rótulos geracionais, o mundo em que nossos filhos vivem, o mundo de hoje, uma das pesquisas divulgadas aí, recentes, fala o seguinte: nós vivemos no mundo VUCA. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? O conceito de mundo VUCA surgiu em um momento de muita incerteza, o cenário do pós-Guerra Fria, nos anos 90. O termo, especificamente, é um acrônimo para volatilidade. Então, nós vivemos em um mundo de muita volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, por que pós-Guerra Fria? Porque na pós-Guerra Fria você tinha 2 polos opostos, né? Aí acabou a coisa como se fosse assim, dissipada. Não tem mais dois lados. Agora espalhou tudo, né? Então, nós vivemos num mundo de grande volatilidade, muita incerteza, um mundo complexo e ambíguo. Aqui fala um pouco, nesse blog, fala um pouco sobre isso, mas se você buscar na internet tem bastante coisa. Depois do mundo VUCA, surgiu uma outra ideia, que são implicações do mundo VUCA. Então, olha só, o mundo VUCA foi criado como uma forma de responder a uma realidade que dialoga com todos os setores da sociedade. A constante transformação, essa é a realidade que veio a partir do pós-guerra. Vivemos em um mundo em constante transformação. No entanto, com o passar do tempo, ele parou de conseguir refletir as novas mudanças. O que? Essa terminologia aqui. Dando lugar ao mundo bunny. O mundo bunny são as implicações aqui, né? Então, o mundo bunny, quando a gente pensa aqui na fragilidade, na volatilidade, isso implica em fragilidade. É tudo muito volátil. A incerteza implica em ansiedade. Então, nós vivemos um mundo com muita ansiedade, né? Pessoas muito ansiosas. A complexidade implica em não linearidade, né? Tudo é muito imprevisível. Essa complexidade aqui implicou em não linearidade. E a ambiguidade em incompreensibilidade. Então, é um mundo mais difícil de compreender, né? Então, isso eu trouxe essa reflexão aqui para vocês a partir da minha realidade lá no Mackenzie, gente. Então, nós temos lá os colégios Mackenzie, que atendem famílias com crianças de 2 até 18 anos, né? E aí a gente faz essas pesquisas para entender os nossos alunos,
as demandas que eles trazem, o mundo que vivem. Então eu aprendi isso lá. Por isso que eu trouxe aqui. Eu não iria saber sobre o mundo VUCA e o mundo Bunny se não fosse essa influência do trabalho lá no Mackenzie. Então, só um pouquinho mais aqui sobre cada um desses aspectos, né? Então, isso aqui, a gente está falando de leitura de cenário em que os nossos filhos vivem. Quando fala em volatilidade, ou seja, os desafios mudam muito rápido e de maneira inesperada, né? Quando a gente fala em incerteza, mudanças pendulares e caóticas. Quando a gente fala em ambiguidade, muitos parâmetros desconhecidos na nossa realidade. E quando a gente fala de complexidade, desculpa que ficou separado aqui, né? Muitos fatores influentes nas decisões, nas abordagens, nos processos, né? Muita informação, muita coisa. E o mundo Bunny, nós estamos pensando aqui, né, na fragilidade, nas implicações, né? Então, uma delas é a fragilidade, estamos propensos a incidentes de diversas naturezas. Né? A ansiedade provocada pela consciência do quanto estamos frágeis, né? E sem controle, gerando um senso de urgência, né? Insegurança e medo. A não linearidade, ou seja, aqui é outra coisa, que eu acho que eu não pus aqui. Mas é outra coisa, não linearidade é realmente a incerteza, né, que traz, as coisas não são... Como é que você faz um planejamento? É o caos, né? É muita imprevisibilidade também. E a incompreensão traz como implicação sobrecarga de informações e muitas informações contraditórias e falsas. Como discerni-las? Então, colocando uma coisa do lado da outra... Nós temos até da mesma cor, né? A volatilidade implica em fragilidade, a dinâmica da incerteza aqui do mundo VUCA implica em ansiedade, a dinâmica da complexidade na qual vivemos implica em não linearidade e a dinâmica da ambiguidade implica na consequência da sobrecarga de informação, a incompreensão. Então, isso aqui é um recorte aí do que nós agora olhamos e falamos, nossa, tadinhos, né, dos nossos filhos. É esse mundo que nós vivemos, né? Bom, mas nós temos uma leitura de cenário mais precisa, mais realista e até mais, assim, o Senhor. Timóteo escreveu, olha só, na segunda carta a Timóteo, na verdade, a Timóteo, olha só, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe deles. Mas aqui a gente pode dizer, acolhe eles. Acolha, né? Gente, esse é um cenário, aqui fala mais sobre comportamento, né? Timóteo está falando sobre comportamento, do que iria ser nos fins dos tempos, né? Cada vez mais nós vamos encontrar esse cenário. E que exige de nós o quê, né? A pedagogia redentiva, a abordagem redentiva, a busca no Senhor, né? Em fé, por obediência, né? No ensino dos nossos filhos, da palavra do Senhor. Então, é isso que nós devemos buscar. Pensando nessas características comportamentais, agora a leitura de mundo é o contrário. Eu fiz uma leitura de cenário a partir da mundo VUCA e Bunny, trouxe a característica comportamental a partir da
perspectiva bíblica do que é o que nós vamos enfrentar cada vez mais, pessoas mais hostis, caluniadoras, né? Amigas dos prazeres do que amigas de Deus e tudo mais, né? Então, gente, pensando nos nossos filhos, eles estão vivendo numa geração diferente da nossa. Então, essas leituras todas são super limitadas, tem questões controversas, eu não subscrevo nada disso. Eu trago aqui para um enquadramento na nossa reflexão, tá bom? Então, a geração de 77 a 58 anos, né, é a geração dos baby boomers, que tem como características principais, segundo esses estudos de comportamento, serem rebeldes e questionadores, líderes participativos, abertos a mudanças, ambiciosos, materialistas e narcisistas. É como eles foram aí caracterizados. A geração X, nascidos no início de 60 até o início dos anos 80, é onde, no caso, eu estou, busca da individualidade sem a perda da convivência em grupo, maturidade e escolha de produtos de qualidade. Olha aqui o que eles estão querendo, né? Estão querendo vender. Lembra disso, o objetivo deles é esse. Escolha de produtos de qualidade e inteligência, ruptura com as gerações anteriores e seus paradigmas, busca por seus direitos, preparação e preocupação maior com as gerações futuras e procura de liberdade. A geração dos millennials, né, de 23 a 37 anos, eles são multitarefas, influentes, anseiam por feedback, flexíveis, trabalham com diversão, questionadores, procuram pelo bem-estar e são ansiosos. Né? Então, essa foi a colocação deles aqui. Recentemente, né, no caso em 2018, saiu um livro. Alguém já ouviu falar desse livro? Alguém já leu? Saiu um livro que a Twenge, a autora, que ela fala sobre a Jean Twenge, né? Fala sobre a geração, que ela coloca aqui, a mais recente, como iGen, por causa do Smart, né, do iPhone, tarará. A geração, ela é denominada por Twenge a primeira geração diferente das duas últimas, por terem vivido toda a sua adolescência na era dos smartphones, né? As características que ela aponta é de imaturidade, extrema sensibilidade, muita propensão a problemas de saúde mental, né? Segundo a pesquisadora, reconhecer a iGen com esse rótulo geracional amplo e relativamente neutro tem o propósito de incluir o suficiente para captar uma gama extensa de pessoas e neutro para ser aceito pela geração em questão e pelas mais velhas. Então, olha o que ela fala aqui. Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? Então, esse é o diagnóstico mais recente aqui, segundo essa pesquisadora de perfil dos adolescentes. Então, a primeira iGen, ela chama iGen porque é a primeira geração que cresceu com o smartphone na mão. Uma das questões do livro é como isso moldou o pensamento deles, né? Nós temos uma época em que muitos fomos moldados por livros, por literaturas que lemos, não tínhamos tanto acesso, ou por relacionamentos com os nossos pais. Meu pai me dizia, eu andava com ele, eu ajudava meu pai, né? Hoje você não tem esse mesmo ouvir de testemunho das famílias. Eles estão muito conectados, é uma geração super conectada, né? Então, ela diz aqui no livro, entre outras coisas, que os dispositivos portáteis podem ser os maiores influenciadores no pensamento, filosofia e personalidade dessa geração, né?
Esse site é um site cristão, né? Making Biblical Family Life Practical. Então, quem se interessar, tem o link aqui. Eu tirei foi a partir daqui que eu tirei essas conclusões. Depois eu comprei o livro também, e que ela fala do livro, né? Então, alguns destaques do que a Twenge fala no livro e que esse blog aqui, Ultimate Radio Show, traz para a gente aqui. Os nossos filhos estão crescendo online. O aluno médio do último ano de ensino médio, agora, ou seja, 18 anos, ele gasta 6 horas por dia em novas mídias, em média, incluindo 2 horas na internet e 2,25 de mensagens e texto. Então, eles ficam muito assim no WhatsApp, né? No Instagram, no direct e tal, todos os dias. O tempo em que as gerações anteriores gastavam com deveres de casa, atividades extracurriculares, trabalhos depois da escola e sair com amigos, foi substituído por ficar online. Eles são inseguros e infelizes por causa dessa sua dieta constante de mídia social. 34% sofreram cyberbullying. Por saberem como as pessoas administram e manipulam sua imagem, são cínicos sobre o que veem, mesmo quando isso os afeta emocionalmente. Tudo isso é baseado em pesquisa que a GEM fez e várias outras instituições, né? Não são a verdade absoluta, são leituras, né, que têm suas limitações, mas eu acho muito interessante a gente refletir sobre isso, tá? Outra coisa que ela traz no livro, eles valorizam o individualismo. Como os milênios da geração anterior, eles buscam autenticidade. Como regra, eles não toleram críticas a ninguém, especialmente a si mesmo, embora sejam propensos à autocrítica. Eles abraçaram amplamente a revolução sexual, pornografia generalizada, aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, normalização do transgenerismo. Como dar conta, assim, não é dar conta de ninguém, desde que ninguém se machuque. Então, infelizmente, é uma geração que está vivendo essa realidade, né? Relacionada à busca do individualismo. Eles estão amadurecendo mais lentamente. Seus pais têm sido protetores e as crianças adotaram o status de crianças em seus 20 anos. O típico aluno, já comento isso aqui, o típico aluno do último ano do ensino médio tem hoje menos probabilidade de ter obtido uma carteira de motorista. Gente, isso eu vejo muito, eu não sei se vocês veem isso, mas assim, na minha época, eu tinha 17 para 18, minha mãe já tinha feito minha matrícula para pegar a carta de motorista. Eu tenho 3 sobrinhos já com 18, nenhum deles quer saber de tirar carta. Eles não querem, totalmente assim, não, para quê? Não, ando de Uber, metrô e tal. Ok. Bom, ter um emprego extracurricular ou de verão, sair para o encontro ou até mesmo passar muito tempo fora da supervisão direta dos pais. Uma das coisas que ela coloca lá no livro, que é interessante, que assim, esses adolescentes, eles gostam de sair com os pais. É diferente da geração anterior, que falava assim, não quero que meu pai vá junto. Ela identificou um perfil mais tolerante a sair com os pais, mas não porque querem estar com os pais, mas porque eles são acomodados. Porque eles chegam lá no restaurante, por exemplo, eles não conversam com os pais, eles ficam no celular, sabe? Então, é uma mudança de comportamento muito, muito interessante. Não necessariamente boa, né? Mas não que eles vão com os pais para interagir, entende?
Eles estão, mas é porque eles são mais acomodados, eles estão amadurecendo mais lentamente. Bom, eles valorizam a segurança, segundo essa pesquisa. Sempre faço essa ressalva, porque dá um medo de falar sobre isso, vocês não têm noção. Porque tudo isso é muito impreciso, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter contato com isso. Porque nós somos maduros, a gente não vai trazer isso como verdade absoluta, mas uma reflexão, né, crítica, como pais. Tá? Os IGEMs, né, são menos propensos a se envolver com comportamentos de risco, como direção imprudente, experimentação de drogas e álcool, ou sexo na adolescência. Não porque essas atividades sejam imorais, mas porque não são seguras. Isso também é ponderável, porque a gente vê muita droga entre os adolescentes ainda. Né? Agora o cigarro eletrônico. Lá no Mackenzie, se a gente for vender todos os cigarros eletrônicos que a gente aprende lá, a gente vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque quase todo dia pega alguém fumando lá. É um horror. Fala, pastor. Isso. Boa, não tinha pensado nisso. E agora você falando isso, é interessante que a pornografia, ela, em estudos de psicologia, ela tem sido associada ao aumento do índice de posicionamento homossexual, escolhas homossexuais. Então eles ficam na pornografia, realmente não fazem, né, não tem essa questão do sexo na adolescência, tá menos, mas muita pornografia e muito homossexualismo. Então é essa geração com quem nós, né, estamos aí lidando. E suas vidas sociais e identidades são baseadas em texto online. Então as palavras são transformadas em armas. Isso é uma coisa interessante. A diretora lá no colégio, de um dos colégios, falou assim: antigamente, eu recebia na minha sala de diretoria alunos com olho roxo, com sangue. Agora não tem mais, não é soco na cara, não é chute na canela, não. Ele falou uma coisa que me ofendeu e abalou todo o meu emocional. Então, você está entendendo? Então, ela está chegando, são outros dramas, né? São as armas mais, sabe, poderosas hoje, assim, para destruir uma pessoa, são as palavras. A gente estava até comentando, né, que Paulo, a gente está estudando Atos, né, ele levava pedrada, né? O pessoal não concordava com ele, pedrada nele. Eles caíam quase que morto. Hoje não, você coloca no Instagram e aí vem um monte de mensagem, né? E aí a pedrada são as palavras, né? É por isso que a cultura do campus está ficando histérica com palestrantes controversos ou mesmo opiniões contrárias, né? Os alunos do IGEM exigem proteção contra pontos de vista desafiadores e consideram palavras ofensivas como agressão física literal. É como se para eles fosse a mesma coisa. É menos provável que tenham tido brigas no parquinho. Ah lá, tá falando aqui, né? Quando crianças, em vez disso, eles cresceram atacando por mensagens de texto. É outro perfil. Às vezes eu conto para meu pai fala, eu já dava um soco na cara. Eu já dava um tapão mesmo. Pai, não. Eu acho que ia doer menos, talvez, né? Mas hoje é palavra. Né? Bom, agora sim, terminando, gente. O que faremos, né? Eu trouxe para vocês um pouco da minha realidade, de certa forma, mas hoje mais, talvez, o trabalho, essas leituras que a gente faz lá. Parte das pesquisas, né, em educação eclesiástica. E aí, terminando, irmãos, refletindo aqui o que faremos. O papel da família,
como agente de ensino e discipulado na fé cristã. É isso que a gente tem que buscar, né? Nós somos agentes de ensino e discipulado na fé cristã dos nossos filhos. A teologia reformada enfatiza a importância da família como um ambiente de ensino e discipulado. Os pais têm um papel vital de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, transmitindo a fé de geração em geração. Isso inclui... Então, irmãos, eu não tenho outra coisa para dizer, que nós já sabemos. Inclui a leitura da Bíblia, a oração em família e a vivência dos princípios cristãos no cotidiano. Eu destaco aqui o papel da oração. A minha mãe, ela fala, recentemente, não é tão recentemente, já faz 20 anos, que eu pedi perdão para minha mãe pelo trabalho que eu dei para ela na adolescência, né? E ela disse: minha filha, o tempo todo eu orava por você. Porque minha mãe não era de me dar bronca. Ela não era muito rígida. Nem meu pai. Eu sou caçula de 5 filhos. Meus irmãos são bem mais velhos do que eu era muito mimada, sabe? Então, imagina. E aí minha mãe, eu falei: nossa mãe, hoje eu vejo que eu te dei trabalho. Eu falei isso há 20 anos, tá? Mas aí ela falou: filha, eu sempre orei por você. Todos os dias eu oro ainda, né, por você. Isso eu tenho certeza que foi Deus que te protegeu, foi Deus que te livrou, né? Eu sei, porque eu morei fora, né? Eu fiquei 3 anos fora. E foi quando eu tive acesso a toda a liberdade, né? E eu morei na Espanha, então lá as pessoas bebem muito, né? Muita oportunidade para fazer tudo errado, né? E foi quando eu pensei: nossa, agora eu não tenho papai e mamãe para me livrar, não. Eu tenho que andar na linha, né? Sem eles por perto. Então foi quando eu caí assim em mim e falei com a minha mãe: nossa mãe, me perdoa, porque quando eu estava aí perto de você, eu aprontava todas sabendo que você ia me livrar, né? Mas agora sozinha, como é que ia ser, né? Eu precisava me cuidar, eu precisava realmente mostrar quem eu era, né? A questão da identidade aflorou muito. Olha, ela é brasileira, ela é cristã, né? Aqui não, ela é filha da Esther, ela é filha do presbítero, entendeu? Então lá não tinha nada disso. Então isso me marcou muito. E a oração, hoje todos os dias nós oramos pela Mariana, nós pedimos ao Senhor a proteção por ela, o livramento. Todos os dias nós oramos pelos nossos alunos da escola dominical. Toda semana os professores se reúnem para orar pelos alunos, né? Então a oração é realmente muito importante. Outra coisa que a gente tem discutido lá na igreja é sobre a rotina. Nós temos alguns professores do Mackenzie na igreja, na escola dominical. Então, o que esse grupo faz? Tem que ter rotina, tem que ter rotina, tem que ter rotina. Então, começa a aula, faz o desenvolvimento, conclusão. E aí, fica assim, peraí. Eles vêm aqui na igreja uma vez por semana. Tem domingo que é um professor, tem domingo que é outro professor. Nem sempre a gente garante uma rotina na aula. A rotina tem que ser em casa. A gente vai fazer uma rotina de aula, a gente tem a rotina da aula, mas a rotina tem que ser em casa, o ensino bíblico e teológico em casa, todos os dias, sistemático, refletido. E aí muitos, não, mas isso é impossível, os pais não fazem isso, eles priorizam a educação secular, né? Eles cuidam de aula de tênis, aula de yoga, aula de natação, aula disso tudo, de inglês, né? Põe na escola forte, matemática e tal. Mas na hora de estudar a Bíblia, é um devocional rapidinho, quando tem, e bora dormir que amanhã vai acordar cedo para ir para a escola. Então, nós precisamos, por fé, né, obedecer ao Senhor e encontrar na nossa rotina um espaço maior para o ensino bíblico em família. Precisamos buscar, pedir ao Senhor isso, né? E colocar diante de Deus: Senhor, é o que é da vontade dEle, é a ordenança dEle, né? Então, em primeiro lugar, coloquemos diante de Deus, né? E comecemos a tomar ações práticas na nossa rotina, né? No nosso dia a dia, momentos, tempo em família, a começar, por exemplo, do casal, né?
Comece pelo casal. Meu filho está na faculdade, não dá, ele está dormindo, dorme cedo. Comece o casal. E aí, continue firme. E Deus vai respondendo para cada família, né, da forma como aprouver ao Senhor. Né? Deus é soberano sobre as nossas vidas. Nós temos os princípios. Né? Lá na igreja da Barra Funda era um sonho. Nossa, que sonho. Será que eles vão? Será? Né? E hoje nós temos famílias dando testemunho de que estão conseguindo. Às vezes é uma vez por semana, outras conseguem mais. Mas todos estão se esforçando para encontrar rotina de estudos bíblicos em casa. Então, além da família, né, nós entendemos o quanto a família é fundamental, mas nós também reconhecemos a importância da comunidade cristã, o envolvimento das famílias na igreja. Né? Então, a família na igreja encontra suporte, encorajamento e comunhão. Tá? Então, o envolvimento com outros cristãos fortalece e enriquece a vivência na fé familiar. Eu não sei voltar. Então, por fim, gente, alguns livros que eu queria deixar como recomendação, caso, né, alguém queira. Esses 3 livros aqui, histórias bíblicas para crianças, contadas por uma mãe a seus filhos. Alguém conhece? Quem conhece? Conhece? Vocês ganharam? Legal. Nossa, então, vocês começaram a ler já? Começaram? Não é legal? É a Catherine Voss, ela é esposa do Gerhard Voss, né? Eles são de 1800, né? Está bem relacionada aí à educação clássica. Então, é a Bíblia toda, entre aspas, porque chega no 3º volume, eles param em Atos. Mas até Atos é a Bíblia toda, contada. Então, muitos pais compraram e estão lendo para os seus filhos esse livro que conta as histórias da Bíblia. Né? É muito, muito bom, muito, muito bem escrito. Né? Vocês gostaram? Estão gostando? Sim, né? Vale a pena, gente. E tem histórias aqui que não tem e muitos materiais para criança. E olha, não precisa ser para criança só. Eu leio para o meu marido, ele acha muito bom. Ele fala, nossa, eu não tinha reparado nisso. Tem histórias que a gente às vezes não repara, né? Outro livro que a gente está lendo é do Paul Tripp, Desafio aos Pais. 14 princípios do Evangelho que podem transformar radicalmente a sua família. Ele trabalha muito a questão do coração. Ele tem essa abordagem redentiva, né, do aconselhamento redentivo. Ele vai trabalhar, então, 14 princípios, vai trabalhar muito a questão do caráter cristão, a formação do caráter cristão. Agora, na fase da adolescência da Mariana, está fazendo muito sentido para a gente. Pelas coisas que ela está passando, pelas coisas que ela fala, né? Um livro mais clássico, que é A Família da Aliança. Esse livro é bem antigo, ele está na 3ª edição, revisada com perguntas para reflexão e discussão. Também pode ser muito bom. Tá? Instruções bíblicas para a vida familiar que honra a Deus. Muito interessante, fininho. Esse livro é outra recomendação. Esse outro aqui, Instruindo o Coração da Criança. O casal, Ted e Margie Tripp, eles, acho que esse aqui é o 3º. Não, esse aqui é o 2º. O primeiro que ele escreveu, o Ted Tripp, chama Pastoreando o Coração da Criança. Esse é bem conhecido, né? E agora esse daqui é o Instruindo o Coração da Criança. Eu acho esse aqui melhor. Né? Então ele fala sobre instruções também, sempre na abordagem do coração, que é a raiz, né, de todos os males. E no caso aqui, esse daqui é uma continuação. Então, a gente leu esse aqui primeiro, depois, agora que a gente está lendo, não terminei ainda. Essas são algumas literaturas. Com certeza o Stanner tem mais, né, literaturas para indicar. E vocês também têm algumas que a gente, né, pode trocar ideias e tal. Mas vale a pena. Né? E aí, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A questão, resumindo, da liderança. Nós somos líderes, né, dos nossos filhos, dos nossos alunos.
A questão do exemplo, como foi colocado aqui, é realmente muito importante, né? A questão da implementação, da rotina de estudo bíblico em casa também é fundamental, né? Para que haja um alinhamento de visão e missão na vida. Isso vai perpetuar por gerações, né? Na minha casa havia isso. Eu lembro direitinho, eu lembro da cor do pijama da minha mãe, né? E a gente lá no quarto deles. E eu não tenho certeza não, mas eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu não faria tanta questão de acontecer isso hoje na minha casa. Então foi o legado que meus pais me deram, né? E aí isso, nossa, não tem preço, né? São memórias muito importantes da nossa vida, são legados especiais. Então isso é liderança, princípios de liderança, liderança no sentido de influenciá-los, né? A gente precisa se conectar com eles, né? Também, entendendo o mundo que eles vivem. Olha esse perfil aqui que a gente viu, né? Que não é a realidade absoluta, mas nos dá alguns insights do que está acontecendo, né? E então a gente, olha, muitas vezes eu e meu marido, a gente quis evitar. Não quer saber de revolução sexual, não quero saber desse assunto de transgênero, de trans, não sei o quê. Não, isso aí não tem nada a ver com a gente. Na minha época, a gente já falava, já xingava, já tinha preconceito, né? Hoje não pode. E, não quero saber desse assunto, não, mas a gente tem que saber. É o mundo dela, né? Vamos ajudá-la a se posicionar, ao que pensar, né? E contar com o apoio da igreja, né? Estarmos conectados aqui na comunidade da fé, nos ajudarmos, né? Então, assim, era isso. Alguém tem alguma questão? Alguma coisa que gostaria de compartilhar? Como tem feito em casa? Alguém? Sei que vocês já falaram aqui, né? Mas... Então tá bom, já passei muito do tempo também, né, gente? Como sempre. Vou passar aqui para você. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe muito a sua vida. Eu acho, meus irmãos, que talvez uma das coisas mais importantes que a gente possa ter percebido, né, é que a realidade que muitas vezes nós temos na nossa igreja não é algo apenas na nossa igreja, né? Claro que não foram todos os aspectos que nós vimos que enquadram nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, mas eu tenho certeza que conforme a gente avançava a cada ponto, em cada geração, em cada slide, alguém lembrava talvez do seu filho, do seu aluno, ou de alguém que está presente na sua sala, ou dorme com você todas as noites na sua casa, né? E há mais pessoas se preocupando com isso. Não é uma realidade exclusiva nossa, nós não estamos sozinhos, e sempre há uma solução para isso. A solução é Cristo, nós sabemos, mas sabendo que essa é uma realidade do nosso tempo, é uma realidade da nossa geração, e que há solução para isso lá fora, nós podemos nos capacitar e servir melhor, servir com alegria, servir com mais eficácia as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque quando Cristo lavou os pés dos seus discípulos, não foi algo apenas simbólico. De fato, os seus discípulos eram muito menores do que Cristo, e Cristo se rebaixou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos para cuidar do coração deles também. Então também é o nosso papel entrar no mundo daquelas pessoas, porque Cristo não teve vergonha de entrar no nosso mundo e pastorear o nosso coração. Então é também a nossa obrigação, certo? Eu gostaria de pedir que o Diácono Eduardo, nosso líder do departamento educacional, fizesse uma oração. Eu não encontrei, o pastor saiu.